Eu sou Raquel Verlang e nós vamos falar sobre estrutura dos ecossistemas. O que significa a palavra hábitat? Hábitat significa onde, ou seja, é o lugar onde um organismo vive, é o seu hábitat. Podemos dizer que hábitat se refere ao ambiente. A palavra nicho ecológico significa um modo de vida, ou seja, como esse indivíduo, esse ser vivo vive, como? É um modo como ele vive, é um modo como ele interage com os outros seres vivos, com os componentes do ecossistema. Enquanto nicho diz respeito ao organismo. Exemplo, o lugar onde um papagaio da cara roxa, que tem o nome científico de Amazona brasiliensis, é encontrado é na Mata Atlântica. Então, o lugar é a Mata Atlântica, então é o hábitat. E o nicho ecológico é como ele vive, ou seja, eles são encontrados aos pares, são muito ativos no período da manhã e no final do dia, eles se alimentam de frutos, folhas e até flores. Então, como eles vivem, o que eles fazem para sobreviver, é o que é chamado de nicho ecológico. E o habitat é o local, é o endereço. Os componentes estruturais de um ecossistema. Os ecossistemas apresentam dois componentes estruturais básicos que se relacionam entre si, que são os componentes abióticos e os componentes bióticos. Então, os componentes abióticos, exemplos, eles podem ser físicos, químicos ou geológicos. Eles são influenciados pela luz, água, solo, temperatura, vento. Eles são estruturas que não teriam vida, mas que promovem a vida através deles. Então, nós temos os componentes bióticos, que são seres vivos em geral, com plantas, animais, bactérias e fungos. Aí nós temos os autótrofos e os heterótrofos. Os autótrofos são todos aqueles que produzem seu próprio alimento. As plantas no ambiente terrestre e as algas no ambiente aquático. Ou seja, eles fazem fotossíntese. E os heterótrofos são todos aqueles que se alimentam de outros organismos, de outros seres vivos, que são autótrofos ou de outros heterótrofos. Heterótrofos, então, são aqueles que buscam seu alimento fora do organismo. O que é uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma sequência linear, onde existe um ser vivo que se alimenta de outro ser vivo. Então, sempre na base da cadeia alimentar, sempre haverá o produtor. Quem é o produtor? Na cadeia alimentar terrestre, os produtores são as plantas, porque produzem seu próprio alimento. Enquanto que na cadeia alimentar aquática, os produtores são as algas, porque elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. O consumidor primário é sempre aquele que se alimenta diretamente do produtor. O consumidor secundário é aquele que se alimenta do consumidor primário. O consumidor terciário é o que se alimenta do consumidor secundário. Então, aqui eu tenho uma cadeia alimentar. Ao longo da nossa vida, nós passamos por várias cadeias alimentares. Por exemplo, se você acordou hoje de manhã e comeu uma maçã, você fez parte da cadeia alimentar desta maçã. Você foi o consumidor primário. Os seres humanos, eles são considerados onívoros. Por quê? Não sei. Porque eles têm um organismo adaptado para se alimentar de plantas e animais. Onívoros. Muito bem. O que então é uma cadeia alimentar? Ela é representada por uma sequência de seres vivos no qual um organismo serve de alimento para o outro. E por meio dessa cadeia ocorre a transferência de matéria e energia no ecossistema. As cadeias alimentares são constituídas por diversos organismos que ocupam diferentes posições ou níveis tróficos, de acordo com a forma como se alimentam. O que são níveis tróficos de uma cadeia alimentar? É o local que vocês ou os outros seres vivos estão dentro dessa cadeia alimentar. Então, como eu disse, os produtores são sempre aqueles que fazem a fotossíntese. No ambiente terrestre são as plantas, no ambiente aquático são as algas. Os consumidores eles podem ser primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários e assim sucessivamente. E nós temos também os decompositores que são necessários na cadeia alimentar, que são aqueles que decompõem os restos dos seres vivos quando eles morrem. Então, eles vão devolver os minerais para o solo, atuando como se estivessem reciclando a matéria orgânica em todos os níveis tróficos. Então, quando um ser vivo morre, é assim que acontece. Um exemplo aqui de a cadeia alimentar, um outro exemplo. Então, o roedor se alimenta da planta, a serpente se alimenta do roedor, e a águia se alimenta da serpente. Então, aqui eu tenho produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Vamos repetir. O produtor é a planta, porque fez a fotossíntese.
Consumidor primário é o roedor, porque comeu a planta. O consumidor secundário é aquele que comeu o roedor que tinha comido a planta. E o consumidor terciário é aquele que comeu a serpente, que comeu o roedor, que comeu a planta. Então, esse é um exemplo de cadeia alimentar. E ao longo do nosso dia, nós fazemos parte de muitas cadeias alimentares. E ao longo da nossa vida, nós fazemos parte de muitas cadeias alimentares. E quando essas cadeias alimentares se intercruzam, nós temos uma teia alimentar que vai ficar para a próxima aula. Se você chegou até aqui, parabéns! Confio em você.